Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e o vídeo de hoje é a resenha de um livro cristão que vai falar sobre um tema muito complicado, o da dor, o da perda, o da tragédia e de onde está Deus num momento como esses. Se Ele é o nosso Deus, se Ele zela por nós, porque Ele não zela por nós nesses momentos de tragédias em que várias pessoas se perdem, que é o livro A Pergunta que Não Quer Calar, do Philip Yancey. O Philip Yancey ele é jornalista e escritor, e ele é um dos principais escritores cristãos da atualidade. Ele escreve de forma muito legal, e eu já comentei um pouquinho sobre um livro dele, em um dos vídeos de leitura, de forma muito rápida. Vou deixar aqui um link na descrição, que é um livro que eu gostei bastante. E esse é o segundo livro que eu leio do autor, que é A Pergunta que Não Quer Calar. E esse A Pergunta que Não Quer Calar, aqui deixada em aberto, ao você ler o livro, você vai entender que essa pergunta que não quer calar é: onde está você, Deus? Ou por que você não fez nada num momento de tragédia como esse? Então, o autor, o Philip Yancey, ele vai narrar aqui durante esse livro dos momentos que ele passou em tragédias muito grandes, como algumas chacinas que aconteceram nos Estados Unidos, quando ele foi no Japão após aquele tsunami, e a forma como ele lidou com esse momento de tristeza e como ele percebeu as pessoas lidando com isso. A primeira pergunta que eu acho que qualquer pessoa se faz é: o porquê isso aconteceu? Isso não podia ter sido diferente? E aí nós que acreditamos em Deus, a gente vai colocar a culpa naquele que pode tudo. Tipo, por que você deixou que isso acontecesse? Ou por que isso tinha que ser assim? Como o Philip Yancey vai comentar aqui no livro, os cristãos, muitas das vezes, em vez de ajudar, eles pioram a situação. Então a nossa função não é responder o porquê essas coisas aconteceram, até porque nós não temos respaldo para isso. Nós não devemos responder esse tipo de pergunta. E muitas das vezes, quando nós tentamos responder esse tipo de pergunta, a gente acaba piorando a situação daquelas pessoas em vez de ajudar. E quando eu digo piorando, é piorando muito. E aqui ele vai trazer o seguinte, ó: quando o tsunami indonésio matou 250 milhões de pessoas no dia ensolarado de 2004, os geólogos atribuíram a culpa a um fortíssimo abalo sísmico. Mas alguns evangélicos da televisão preferiram atribuir o fato à ira de Deus contra as nações pagãs. Quando terroristas mataram 3.000 cidadãos lançando aeronaves contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, um proeminente fundamentalista da Virgínia atribuiu a culpa do ocorrido aos pagãos, defensores do aborto, às feministas, aos gays e às lésbicas, que tudo fazem na tentativa de criar alternativas de estilos de vida. Eu jogo isso na cara deles e digo: vocês contribuíram para que isso acontecesse. Então, você percebe que essas pessoas que deviam estar dando amor, conforto e assistência, na verdade estão atribuindo culpa, ódio, apontando o dedo, quando o próprio Jesus disse: para que você olha no cisco que está no olho do seu irmão, quando você não está enxergando a própria trave que está no nosso olho? Eu brinco aqui que há três significados, da palavra assistir, mas aqui eu vou relevar apenas dois: ao assistir de ver e o assistir de ajudar. Quando a gente se coloca nesse papel de dono da verdade, a gente só está vendo o sofrimento do outro, julgando, dizendo e não fazendo nada. Quando a nossa função de cristão, como de imitador de Cristo, é na verdade de assistir ao próximo e ajudando, dando amor, dando carinho, dando conforto no momento que ele mais precisa, no momento que ele está mais abalado. Então, não se deixe levar pelo momento e não se coloque como o julgador do próximo, como a gente quer fazer a todo momento. Então, aqui ele vai tratar, nesse capítulo que chama Não Machuque Ainda Mais, ele vai trazer diversos outros exemplos, que às vezes uma simples frase cristã que as pessoas repetem em demasia, como Deus age em todas as coisas para o bem, citando um versículo da Bíblia em Romanos 8:28. Até essa coisa pode ser um golpe de martelo muito forte. Às vezes aquela pessoa está precisando de apenas um abraço, um silêncio, e estar ali para assisti-la para o que der e vier. Tem até uma frase aqui muito chocante que ele traz, que em um velório, um grupo de missionários que foi lá disse que se uma pessoa naquele velório tivesse se convertido a Jesus, a morte da mãe daquele rapaz teria valido a pena. E a principal causa disso é que a gente está olhando apenas para nós mesmos. E a gente não está cumprindo o mandamento que Deus nos colocou de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos.
Se a gente ama a pessoa que está ao nosso lado, a gente vai pensar nela, a gente vai pensar se aquilo a machuca e a gente vai primeiro ajudar e nunca julgar. Nem que a nossa função seja apenas alimentar essas pessoas, conseguir doações de alimento, conseguir aquilo, assistir para aquelas pessoas que estão mais precisando. Porque a fé, como é dito aqui numa citação, ela não viaja pela palavra, ela convence pelo gesto. O nosso ato cristão convence pelo gesto e não pelas suas palavras. É um livro muito duro, porque aqui a gente vai ver o relato de várias pessoas que perderam parentes próximos em situações muito delicadas, chacinas de crianças em colégio, morte de pessoas em tsunamis, situações e tragédias que são inesperadas e que às vezes, como o próprio Philip Yancey se colocou, ele foi chamado para dar uma palavra para essas pessoas durante o culto após uma tragédia tão grande. Então ele teve que parar para pensar no que devia ser dito para aquelas pessoas. E com certeza o que ele não fez foi tentar explicar o que aconteceu ou dar o juízo de valores para o que tinha acontecido. Então uma das coisas que a gente pode aprender com esse livro e que a gente pode levar para toda a vida e que a gente pode aprender no dia a dia é que a gente tem que olhar para o nosso próximo com mais amor. Que a gente tem que parar de enxergar o outro como o culpado, como pecador e você como santo. Não é porque você converteu-se ao cristianismo que você deixou de ser pecador. Não se esqueça disso. Haja com amor. E eu tenho certeza que o mundo ao sua volta vai se tornar muito mais bonito e a gente vai ver ações muito melhores sendo realizadas no dia a dia. Esse vídeo está na nossa aba de religião aqui dentro do canal, quando nós reformulamos o canal de Canal Romeu e Julieta para Canal em Diálogo. A gente criou essa categoria de religião para trazer livros cristãos, livros religiosos ou temas que tratassem sobre religião aqui no canal. Toda vez que você vê essa arte em preto e branco na thumbnail do canal, vai se referir que o tema é cristão, o tema é religioso. Então, caso você não se interesse, não deixe de se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que a gente vai trazer temas relevantes e caso você não queira ver, é apenas não ver esse tipo de vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Use os comentários para deixar a sua opinião de forma educada. Lembre-se de quem vai ler o seu comentário do outro lado da tela também é um ser humano. Então é isso, espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e acompanhar os nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.